Essa nossa live de hoje, essa nossa aula, a gente vai conversar sobre os métodos de sova. Muita gente, mas muita gente mesmo, pode até parecer que é brincadeira, mas muita gente mesmo, ainda tem as dores nos pulsos, dores nos tendões dos dedos, dores nos pulsos e dores nos braços na hora que vai sovar uma massa. Além de ter aquela famosa dor nas costas de tanto ficar sovando a massa. Para isso, existem vários tipos de sova que você faz uma sova de uma massa para que você não fique nem com o punho doendo, nem com o braço doendo, nem tampouco com as costas doendo depois de sovar uma massa. O importante daqui, gente, é que depois que você termine de fazer uma massa, pode ser ela de pão salgado ou de pão doce, é que a massa que descanse e não você. Porque se acontecer isso, o que vai acontecer é que você vai deixar a massa descansando em um lugar e você vai descansar em outro lugar. Porque a dor nas costas, e a dor no pulso, e a dor nos braços são tantas que você não vai conseguir. Vai ficar tão cansado, mas tão cansado com isso, que você vai querer descansar também. Mas não é você que é para descansar. Quem vai descansar dessa vez é a massa, tá bom? Então, eu separei para vocês aqui vários tipos de sova de massa. Entre uma receita e outra, eu venho aqui conversar com vocês para vocês entenderem que existe sova que não precisa de força. São 10 as que eu separei para você, mas a gente só vai usar 4 delas, porque 4 delas realmente não precisa de força e você não precisa ficar com dor nos braços. A primeira é a técnica de sovar, essa técnica tradicional mesmo. Essa técnica que você pega a massa e depois põe o braço em cima e vai esticando a massa, vai esticando, vai sovando. Essa técnica tradicional, ela deixa com que seus pulsos, as suas costas e seus braços fiquem doendo. Então, esse é um método de sova de massa, mas é um método que requer força, que requer trabalho de suas mãos. O segundo método, então, é o método de sovar massa batendo a massa. Você faz a massa, transforma ela em uma bola, só que essa massa, para você fazer essa técnica, essa massa precisa estar um pouco mais mole, porque senão você não consegue bater ela na mesa. Quando você faz a bola de massa, você estica ela aqui e faz isso. Joga na mesa, depois estica de novo, joga, estica de novo, joga e vai fazendo esse movimento até que você atinja o ponto de véu e essa massa fique elástica e bem macia. Depois de ter feito tudo isso aí por vários 15 ou 20 minutos, aí você faz a bola e dali você começa a modelar os seus pães. Essa é a técnica de sova de bater. Bom, você não usa muitos braços e não fica muito cansado, mas essa técnica não é muito usada por todo mundo. As pessoas usam outras técnicas, mas essa mesmo, a de bater, é difícil do pessoal usar. Mas eu também gosto de usar ela porque é bem mais prática, né? Você pega e bate, bate e na hora certa o ponto de véu sai e você consegue fazer os pães. A terceira que eu vou ensinar para vocês é a técnica de sova, que é essa massa também. Precisa estar muito, mas muito bem úmida e muito bem macia para você fazer esse teste. Ela precisa ficar bem úmida essa massa. Depois que você faz a massa na bancada, forma uma bola, aí você pega a primeira parte, puxa, dobra, vira a massa. Pega um pedaço, estica, dobra por cima de novo. Vira a massa, pega um pedaço, estica e dobra. De novo, vira a massa, pega um pedaço, estica e joga por cima. Essa técnica é a técnica de sova de massa de esticar e puxar. Essa técnica não requer força, mas requer uma atenção especial, porque você precisa dessa massa bem macia e bem úmida, porque senão você não consegue pegar o pedaço e esticar.
Se essa massa estiver bem seca e bem dura, você não consegue fazer esse movimento de esticar e jogar a parte para cima. Esticar e jogar a parte para cima, certo? Esse é o terceiro método de sova. O quarto método de sova é o método de não sovar. Você vai pegar todos os ingredientes para fazer a sua massa e vai fazer a sua massa normalmente. Aí, quando você colocar ela na bancada, você vai fazer com que essa massa forme uma bola. E quando você formar essa bola, que não estiver grudando mais, nem nos dedos, nem nas mãos, nem grudando no recipiente, nas laterais do recipiente, e também não grudando na bancada, você vai pegar essa bola de massa, colocar em um recipiente untado com óleo, vai colocar um saco plástico por cima e deixar descansar essa massa até você fazer os seus pães com ela. Essa técnica é boa de não sovar? É uma técnica muito boa. O problema dessa técnica é que você não vai conseguir deixar a massa nem macia e nem elástica, porque ela não vai ter aquele ponto de véu e não vai estar nem macia nem elástica. Mas é uma técnica boa para você testar em casa para ver o resultado, como que ficam os seus pães. Portanto, essa técnica é aquela que você não sova e não faz nada, tá bom? Então, vamos começar com a outra aqui, então. Essa aqui você vai gostar, porque eu até anotei aqui, porque essa aqui é meio nova, então você vai gostar dessa. Todas essas técnicas que eu estou falando para você, gente, elas são técnicas que funcionam muito bem, mas funcionam muito bem com massas lisas e massas bem úmidas, massas bem grudentas mesmo, porque senão você não vai conseguir fazer essas massas. Então, essa técnica é a técnica que eu chamo de técnica de sova dentro do recipiente. Então, você está fazendo uma massa dentro do recipiente. Assim que você terminar de fazer essa massa, e não precisa sovar, não precisa nada, terminou de fazer essa massa, vai deixar ela bem grudenta mesmo. Não pode ser massa dura, porque senão você não consegue fazer o que eu vou te ensinar agora. Aí você pega o recipiente com a massa dentro e faz esse movimento, ó, com a unha. Raspa o fundo, puxa a massa, coloca. Raspa o fundo, puxa a massa, coloca. Raspa o fundo com a unha, puxa a massa e vai fazendo isso, ó. Vai fazendo isso, vai fazendo esse movimento dentro do recipiente, até que você sove totalmente a massa e essa massa fique macia e elástica. Lembrando que essa massa precisa estar bem úmida e elástica para você conseguir fazer isso. Se ela estiver dura, você não consegue fazer isso. Combinado assim? Então eu vou te dar como exemplo então. Fez uma massa, jogou lá dentro do recipiente, ó, bem rápido, tá? Faz isso, puxa, até terminar, até ficar o ponto de véu e o ponto que você deseja fazer os seus pães. Essa técnica é boa? É boa, só que eu não recomendo, porque isso aqui, ó, as pontas dos seus dedos, onde que fica a unha aqui, e o punho vai começar a doer, porque você tem que ficar assim, ó, direto, ó. Faz, puxa, volta, dentro do recipiente. Então isso aqui vai começar a doer. Além de falar que você vai ficar com dor desse lado, de tanto segurar aqui o recipiente e passar, entendeu? Então essa é a técnica que eu chamo de técnica de sova de massa dentro do recipiente, tá bom? E a próxima nossa, que é a quinta técnica de sova de massa, essa técnica todo mundo já conhece. E geralmente, quem quer e quem consegue pode usar essa técnica normalmente, porque é a técnica de sova de massa na batedeira. Bom, essa técnica é uma das melhores que tem, mas eu não aconselho. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer os pães, bem lá no comecinho, eu comecei a fazer os pães, eu não sabia muita técnica de sova, eu não sabia muita técnica de mistura, técnica de farinha, técnica de fermentação, eu não sabia muito sobre essas coisas. Então, o que eu falo para vocês? Quando eu dou uma aula para vocês aqui e vou para a bancada fazer um pão junto com você, o que eu faço? Eu faço esses pães geralmente
manualmente, para você entender como que você faz esses pães com as mãos, certo? Porque se eu começasse com vocês aqui dando aulas e fazendo vocês aprenderem a fazer os pães na batedeira, no maquinário já, ficaria muito difícil para vocês voltarem atrás. Por exemplo, você sabe fazer o pão na máquina, ou seja, na batedeira. Você sabe fazer na mão? Não. E quando você sabe fazer o pão na mão, quando você vai para a batedeira, na masseira, fica muito mais fácil. Você já aprendeu a fazer os pães manualmente. Estamos entendidos até aí, gente? Então, a técnica da batedeira, técnica de sova de massa na batedeira, é muito boa, mas eu não aconselho porque é uma coisa muito que você pega a farinha, fermento e as coisas, coloca lá dentro e mistura e depois vai jogando água ou leite. Fica muito mais fácil. Mas aí eu te pergunto, você tem uma batedeira na sua casa que consegue bater uma massa de pão? Porque geralmente, gente, as pessoas acham que não. Mas uma massa de pão para a batedeira, essa que a gente tem em casa, essa massa, ela é pesada, pode danificar sua batedeira, pode até queimar. Então, por isso que eu sempre pergunto. Muita gente me pergunta como que faz um pão na batedeira. A primeira pergunta que eu faço para eles é a seguinte: a sua batedeira, consegue bater uma massa de pão? Se ela conseguir, você pode fazer sim na batedeira. Se não conseguir, então aí fica difícil. O conselho que eu dou muito para vocês que fazem pães manualmente é fazer os pães, gente, manualmente. Depois que vocês fizerem a bola da massa, que você já sovaram, já escolheu os métodos de sova, já sovou a massa, um exemplo que eu dou para vocês é comprar um cilindro. Um cilindro de cilindrar massa deve custar em torno de 200, 300 reais. É muito barato, porque depois que você faz a massa, se você não quiser sovar, você pode passar pelo cilindro, vai passando uma, duas ou três vezes, até ela ficar bem lisa e elástica. Então, ajuda muito a vocês. Mas primeiro, vamos entender como que a gente faz essas massas manualmente, para que depois que a gente conseguir fazer essas massas manualmente, a gente passar para as máquinas, porque aí já fica mais fácil. Tá bom, gente?